de alunos. Hoje teremos aula sobre os desafios energéticos na indústria do petróleo. Nos primórdios, o potencial energético era voltado para a iluminação, e para isso usava-se óleo de baleia, comumente chamado de óleo ou azeite de peixe. E o uso desse óleo se estendeu por aproximadamente 2 séculos. Tudo isso mudou quando em 1852 um químico canadense descobriu que o aquecimento e a destilação do petróleo produzia querosene, um líquido que podia ser utilizado em lâmpadas. Essa descoberta condenou as velas e as lamparinas à base de óleo de baleia. Outro fato de grande importância foi quando em 1859, o primeiro poço foi perfurado para a exploração de petróleo. O responsável foi o coronel Edwin Drake. Este perfurou um poço não muito profundo, com 20 metros, devido à tecnologia da época. Em pouco tempo percebeu-se o valor do petróleo e iniciou-se uma série de perfurações, desenvolvendo a febre do ouro negro. Estas perfurações eram baseadas apenas nas estruturas geológicas. Não havia estudo geofísico da área. O óleo mostrou-se mais eficiente do que o óleo de baleia, não apenas pelo fator ambiental, não sendo necessário mais matar baleias. A pesca das baleias provocou um decréscimo da produção, e um aumento no valor do óleo de baleia. Já o petróleo era mais barato, e mais eficiente. Era utilizado para a iluminação e como lubrificante. A grande explosão da utilização do petróleo ocorreu com a transição das máquinas a vapor, para o uso de máquinas a combustão interna utilizando o querosene, a gasolina ou diesel. Com o avanço da tecnologia, fez-se necessário um aumento significativo na demanda energética. Com estudos geológicos percebeu-se que os grandes reservatórios de petróleo se encontravam nas bacias sedimentares marinhas. Então começou a exploração e produção do petróleo em mar, alunos. Daí surgiu a indústria offshore, ou seja, fora do continente. O Brasil é um país detentor de recorde na indústria offshore, porém, apesar dos recordes, sempre surgem desafios, principalmente na questão de eficiência, pois o que é eficiente muda de acordo com a época e a tecnologia vigente. Zé, olha, você não está prestando atenção na aula. Você passou a aula toda desligado. Por isso vou lhe passar um trabalho para casa. Amanhã você vai falar sobre a eficiência energética na indústria offshore. Meu filho, quando falamos em eficiência, primeiramente devemos pensar no que seria eficiência. Eficiência é utilizarmos ou fazermos algo, alcançando o máximo de aproveitamento possível. O conceito de eficiência é o mesmo independente da época, porém o que é eficiente ou não dependerá da tecnologia disponível na época. Por exemplo, o óleo de baleia foi eficiente até o momento que descobriram que a combustão de derivados do petróleo gerava uma quantidade maior de energia. Quando falamos de eficiência energética, devemos pensar no máximo aproveitamento das energias disponíveis. No caso offshore são inúmeras energias disponíveis. Podemos citar o pré-sal, formação geológica de rochas carbonáticas onde a enorme camada de sal proporcionou um sistema petrolífero capaz de gerar e armazenar gigantescas quantidades de óleo e gás. Citam muito as enormes quantidades de óleo, porém a quantidade de gás no pré-sal também é significativa. Tanto que em 3 de dezembro de 2010, o governo federal assinou o Decreto 7.832 de 2010 que regulamenta a Lei 11.909 de 2009, mais conhecida como a Lei do Gás. Em 2009, quando a lei foi proposta, o cenário brasileiro refletia uma escassez de gás. Porém, graças ao gás associado do pré-sal, o Brasil pode se transformar de importador-exportador líquido de gás natural. Por isso vale ressaltar que devemos aproveitar o máximo possível do potencial energético do gás, e não queimá-lo, como era feito em algumas plataformas offshore. Este gás pode ser aproveitado para a geração de energia na própria plataforma, suprindo as necessidades da mesma. Ele também é enviado para a terra após liquefeito. Este gás será utilizado nas termoelétricas, residências, automóveis, etc.